É muito engraçado pra mim ler os comentários dessa série de vídeos sobre Fate Zero, porque eu começo a bater com tudo que eu vinha lendo ao longo de todos esses anos desde a estreia do Fate Zero na internet. E, em geral, os comentários é que Fate Zero é a coisa mais incrível que existe. Foi o mais votado numa enquete que eu fiz no grupo do Genkidama, pra qual anime que a gente tinha que falar no VideoQuest. Em geral, as pessoas recomendam como, porra, você tem que assistir Fate Zero. Eu já vejo um monte daqueles posts de Facebook de recomendem animes. Sempre tem Fate Zero lá. Então, Fate Zero meio que virou um quase sinônimo de anime fodão. Anime de qualidade. Você quer ver um anime fodão? Assiste Fate Zero, não tem erro. E aí eu começo a fazer esses vídeos e os comentários em geral são, mas não é tão bom assim. Mas o outro é melhor. O Unlimited Blade Work é melhor. Você tinha que ter, na verdade, jogado a visual novel do original. Ou então, um comentário que tem vários nos comentários dos últimos vídeos que foi: mas o Fate Zero é só pra ver umas lutas legais. Eu achei que fosse um pouco mais do que só pra ver umas lutas legais, mas enfim, depois de 3 episódios de apenas falação, eu cheguei nos episódios que justificam a existência de Fate Zero. Eu cheguei nos episódios de porrada. E finalmente a moça Saber e o moço Lancer estão se digladiando. Todo mundo gosta muito das cenas de ação, e as cenas de ação de fato impressionam. É muito legal, é muito bem animado, são cenas bem bonitas. São cerca de 1 minuto e meio a 2 minutos de cenas de ação de fato nestes 2 episódios. Eles mais falam sobre o fato de que estão lutando do que lutam. Mas o pouco que a gente vê da luta entre o Sabre e o Lanceiro é legal, sim. Tem uma cena de um impacto da lança do cara na espada da Saber que é uma cena muito bem animada. Tá certo que, por exemplo, no segundo episódio, no episódio 5, né, no segundo episódio desses 2 que eu tô falando, no episódio 5, boa parte da ação é mais por conta do Berserker, o Bárbaro, contra o Archer, o arqueiro, e meio que atacando depois a Saber e o Lancer entrando no meio e tudo mais. Então boa parte da ação é com o Berserker. E também tem a interrupção do Rider. E aí vira a animação CG, que eu realmente queria saber se vocês gostam, porque absolutamente tudo que é feito com CG todo mundo xinga muito, mas aparentemente Fate Zero é a coisa mais linda do mundo, e eu nunca vi ninguém falar a animação é foda, mas o Berserker é meio zoado. Porque fica menos impressionante quando aparece o Berserker. A animação 2D bem animada, bem feita, ela impressiona muito mais pra mim do que uma animação 3D bem animada, bem feita. Eu falei de Blame esses dias, eu gostei muito de Blame, eu realmente achei que ficou bonito, e as cenas de ação eram muito legais, mas eu ainda ficaria mais impressionado se fosse tudo aquilo desenhado à mão, obviamente. Mas esses 2 episódios, eles não tem muito o que comentar no que toca a trama e no que toca a personagem. E tem, pra mim, um momento de personagem que é bom, que é o momento em que o Rider interrompe tudo aquilo, e aí o cara que é o mestre do Lancer é o maluco de Hogwarts, o Draco Malfoy lá de Hogwarts, que, né, praticava bullying com o próprio aluno, que eu realmente acho que alguém tinha que ver isso aí, né? Se tiver um Mac lá em Hogwarts, tinha que investigar essa merda. A consequência tá aí, o moleque virou ladrão e fugiu do país. Basicamente foi isso que aconteceu. E esse foi um momento que foi super curto. Foi bom, principalmente porque eu já me importo com o Waver e com o Rider. Eles são os únicos personagens pelos quais eu me importo e com os quais eu me relaciono de algum jeito. Eu já expliquei isso no vídeo passado. E eu achei que foi uma pena que tenha sido tão curto o momento. Que quando o cara aparece e ele fica amedrontado, e aí o Rider vai lá e acalma o moleque, e reafirma que sim, ele tem valor de estar aqui comigo, porque ele está no campo de batalha, não está escondido como você aí nas sombras e tudo mais. É legal porque, né, é a recompensa de algo construído, pelo menos. Então é bom, é um momento bom de personagem. O resto, realmente, ninguém conecta nada. Foi realmente
espetáculo. Esses capítulos foram espetáculo. Então não tem tanto assim a comentar. O que me dá espaço para nitpicking? Me dá espaço para mimimi. Eu vou ter que fazer um pouco de mimimi aqui pra vocês. O sistema da Guerra do Santo Graal. O conceito da história. O conceito da franquia como um todo. Tudo isso me parece absurdamente contraintuitivo. E aí você que é fã e que conhece Fate melhor do que eu e já viu o X e Y e já viu a série clássica e o Unlimited Blade Works e jogou a visual novel e terminou de ler as novels do Fate Zero que eu não terminei ainda. Inclusive, esse anime já passou o que eu tinha lido da novel e eu tô na metade da segunda, que é a metade da série, porque são 4 livros. E são só 5 episódios de 25, tem mais 20 episódios. 20 episódios. E eles já tá praticamente quase na metade da história. Mas a minha percepção, enquanto pessoa que tá entrando na coisa só agora, é que é o seguinte: você é um mago foda. E aí você quer entrar na Guerra do Santo Graal. Tem as famílias que sempre estão na Guerra do Santo Graal, mas meio que dá pra você entrar caso você seja muito foda. Ou não, eu não sei se Ryunosuke é foda. Eu não sei se o Waver Velvet é foda. Eu não sei qual é o power level deles. Mas você tem que ser digno de alguma forma, então você tem que ser um mago. Se você é um mago, você tem habilidades, você sabe fazer coisas. Então você quer o Santo Graal, porque ele vai te dar um desejo. Então você, mago poderoso com recursos, invoca uma outra criatura pra lutar por você. Não você vai lutar com as habilidades que você com certeza tem, senão você não estaria invocando essa criatura. Uma outra criatura vai lutar por você. Mas ele não é um stand, ele não é um Digimon. Aliás, ele é mais um Digimon do que um stand, porque ele não é um boneco que você vai controlar. Ele é uma pessoa histórica. Uma pessoa que provavelmente é muito difícil de controlar, porque você é um bosta que a única coisa que faz é ter picuinha com uma outra família há muitos anos. Enquanto o cara conquistou metade do mundo conhecido num certo ponto da história. Então, beleza. Você invocou esse cara que tem uma vontade própria pra lutar por você. Ele não exatamente vai lutar por você. Ele não é obrigado a lutar por você. Tem as regras e ele pode ou não seguir essas regras. Alguns desses servos parecem não querer seguir. E se você quiser forçar ele a fazer alguma coisa, você tem 3 chances de forçar ele a fazer alguma coisa. Então beleza. Se você usar as 3 chances e um dos seus 3 pedidos lá da tatuagem da mão não for morra, o cara pode sair completamente do seu controle, ele pode simplesmente te matar. De repente isso até já aconteceu em alguma versão da história de Fate, de repente vai acontecer em Fate Zero. E aí você pega, você mago poderoso, não vai lutar, vai deixar pro outro cara lutar numa guerra que não exatamente obriga ninguém a lutar. Porque não é um torneio organizado com datas e locais. É uma espécie de uma guerra fria, onde todo mundo vai ficar meio que ali no canto que quiser. E o cara, o moço Lancer irlandês lá, ele teve que mostrar sua presença e ir andando para um outro lugar. E aí a Saber falou, porra, tem um cara aqui, ele está nos desafiando. O que a Saber poderia ter feito? Bom, foda-se, eu realmente não quero lutar agora. E ela vai para o outro lado. Mas não, ela tem a honra, e aí ela vai lutar, e ela vai lutar contra o Lancer. Mas ela pode não fazer nada. O encontro deles não exatamente significa que eles têm que lutar. Então, essa guerra podia simplesmente não acontecer. Se nenhuma das partes quisesse, a guerra não é estritamente obrigatória, digamos. Não há a necessidade de que esses confrontos ocorram. Os caras podem simplesmente invocar os servos podem falar, bom, não vou fazer nada. E aí o cara obriga ele a lutar e eles lutam e acabou aquela ordem, ele obriga de novo a lutar, luta, acabou aquela ordem. E aí de repente se acabou as ordens, o servo pode falar, bom, também não vou fazer nada. Então tudo isso é muito contraintuitivo. Eu realmente não sei por que Fate Zero teve que colocar, a não ser pelo apelo, né? Rei Arthur é uma menina loira muito bonitinha, esse é o apelo de Fate Zero no fim das contas. Tirando esse apelo, pra mim,
todo esse sistema funcionaria melhor se fosse, tá, a gente tem, de tempos em tempos surge a porra do grau em algum lugar, eu sou um mago, eu vou matar outros magos para isso. E aí eu vou lá com os meus poderes e Hadouken. E aí eu mato outros magos para isso. Então eu não sei, eu acho todo o sistema estúpido. O conceito da história toda estúpido. E isso realmente também me incomoda muito. E, enfim, pelo menos quando eles lutam em espaços de cerca de 40 segundos, é legal. E eu acho que é isso que a gente tem que se apegar em Fate Zero no fim das contas. Porque até agora não tem personagem, não tem plot, porque não existe exatamente um plot, né? A única coisa que alguém fez como plot é o fato de que o cara lá enganou todo mundo e agora ele tá agindo pelas sombras. É basicamente isso. Todo mundo tá meio que, nós existimos aqui, a gente vai meio que atacar outras pessoas ou não. E o único sistema que faz sentido dentro desse... O único modo de operação que faz sentido dentro desse sistema é a porra do sistema do Kiritsugu. Melhor explicado, inclusive, na novel. Todos os motivos. Porque... são dois, né? A gente não precisa. Veja, por exemplo, o Lancer. Por que o mestre do Lancer tá lá? Por que o Draco Malfoy tá lá? O mestre do Archer não tá lá, por exemplo. O mestre do Berserker, que é o maluco doido dos insetos lá, ele não tá presencialmente na batalha. Mas o mestre do Lancer tá na batalha. Ele tá em pé lá, olhando. Por quê? Não precisa estar lá. Então se você não precisa estar lá, você não precisa estar lá como um. Você pode estar lá como dois. E aí o Kiritsugu age como dois. Enquanto a Saber tá lá batendo nos caras, ele tá com um rifle batendo em outros magos, matando furtivamente outros magos. É um sistema que faz sentido. E o resto de qualquer outro... O Waver Velvet, por exemplo, que cavalga junto com o seu cavaleiro para o campo de batalha. Muito bonito, muito honrado. Não faz sentido. Ele não precisa estar lá. Não é ele que vai lutar. Suponho. Até porque os magos não fizeram nada ainda. Eles ficam lá conversando em salas escuras. E é isso que eles fazem até agora. Então, eu acho todo o sistema estúpido. Esses dois episódios... teve porrada. É isso que eu posso dizer sobre esse episódio. Teve porrada. Não foi bom. Mas teve 2 minutos de animação bem feita em todos os 40 minutos de episódio. Acho que é isso.